Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo. Aproveitar aqui o domingo para fazer mais um vídeo aqui. Como julgar profecias, revelações, visões, manifestações. Como saber quando uma profecia é de Deus. Também visões, revelações, manifestações, como vemos no YouTube. João disse para não crer em tudo o que vemos, mas provar se é de Deus. 1 João 4, verso 1. Não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provar para ver se está em conformidade com a Bíblia. Um exemplo recente. Tinha uma profecia que ia ter 3 dias de escuridão a partir de 8 de maio. E eu fiz um vídeo refutando essa mentira, que é um laço do diabo para fazer com que as pessoas percam a credibilidade dos evangélicos. Então, tivemos que julgar o conteúdo dessa falsa profecia e chegarmos à conclusão que não era de Deus, por diversos motivos, que dizia para passar óleo de cozinha na porta para não entrar demônios. Acender a vela branca é misticismo com feitiçaria. Não era de Deus. A prova que não era é que não se cumpriu. É como diz, o maior inimigo do falso profeta é o tempo, pois o tempo passa e não acontece nada. Muitas pessoas e igrejas dão mais valor aos sinais do que à palavra. Ninguém pode afirmar uma igreja como sendo de Deus ou certos pastores, bispos e apóstolos como sendo homens de Deus só porque realizam sinais, pois os sinais o diabo também faz. O que salva e convence a pessoa do pecado é a palavra de Deus. Uma igreja focada em sinais é uma igreja, pelo menos em partes, ela é sem vida, pois as pessoas podem não chegar ao conhecimento da verdade. Eu já frequentei igreja assim e eu vi muito bem como era. A pregação era pobre, porque o foco deles eram milagres, revelações. Os sinais que Jesus fazia era para evidenciar que ele era o Cristo e sua mensagem era verdadeira, mas ele pregava o Evangelho. Que Jesus, depois que foi tentado pelo diabo, ele percorria toda a Galiléia, curando os enfermos e pregando o Evangelho do Reino. Era uma mensagem seguida de sinais, e para que crescem nele pelos sinais que ele fazia. Os sinais feitos pelo diabo são para que as pessoas creiam que os falsos ensinos de religiões falsas sejam verdadeiras. Da mesma forma que os sinais que Jesus fazia era para que o povo cresça que sua mensagem era verdadeira. E da mesma forma o diabo, os sinais que ele faz é para que as pessoas creiam que os falsos ensinos por aí são verdadeiros. Veja que na grande tribulação as pessoas vão crer no anticristo pelos sinais que ele vai realizar. Devemos ser guiados pela palavra e não pelos sinais. A Bíblia diz que Deus enviará o espírito do engano para que creiam na mentira, porque não quiseram receber a verdade para se salvarem. Então Deus enviará o espírito do engano para que creiam na mentira. Agora vamos ver como julgar os sinais, bem como manifestações, profecias, visões, revelações, sonhos. O que determina se tal revelação, profecia ou visão seja de Deus ou não é a santidade do profeta, mas o conteúdo da mensagem. Para cumprimento dos seus propósitos, Deus pode usar qualquer pessoa,
até mesmo uma pessoa que não tenha uma plena comunhão com ele. Veja no caso de Balaão, Números 24, verso 2. Lá diz que o Espírito do Senhor veio sobre Balaão e ele profetizou. E veja que Balaão já estava caído. O Espírito do Senhor veio sobre Balaão apenas para cumprimento de seus propósitos, e não confirmando ele como um profeta de Deus, apenas para fins de profecia. Em Isaías 45, diz que Deus escolheu Ciro para libertar Israel do cativeiro. E Ciro não era servo de Deus, mas assim mesmo Deus o chamou de meu ungido. O Espírito Santo capacitou Ciro para uma missão. Mesmo sem ser servo de Deus, ele foi chamado de ungido. O profeta Isaías profetizou 5 capítulos e se converteu no 6º. Então fica claro, o que determina se a profecia é de Deus é o conteúdo da mensagem e não a santidade do profeta. Então devemos julgar a profecia e não o profeta. É o conteúdo que vai determinar se é de Deus ou não. É o conteúdo da mensagem que devemos julgar, pois a Bíblia nos dá margem para isso. 1 Coríntios 14, verso 29 diz: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Tudo deve dar margem para julgamento. Tudo deve estar em conformidade com a Bíblia, senão não é de Deus. Deus sempre teve seus meios de se comunicar com o homem. Quando o pecado entrou no mundo por meio de Adão, o homem perdeu o contato com Deus devido ao pecado. Então Deus capacitava homens que tinham comunhão com ele e os chamava de profetas, que entregava aos homens a mensagem de Deus. Deus falava aos profetas e os profetas transmitiam aos homens. A revelação de Deus ao homem foi progressiva e bem como a forma de Deus se comunicar com o homem também foi progressiva. Deus se revelou ao homem de forma progressiva. A revelação final de Deus ao homem se completou em Jesus. Hebreus 1 e verso 1. Lá diz que Deus antigamente falou aos pais pelos profetas. E hoje, nesses últimos dias, falou ao Filho. O dom profético no Novo Testamento não é semelhante ao do Velho Testamento, na sua totalidade, de forma parcial, sim. Hoje deve ser como Paulo ensinou, para edificação, consolação e exortação. 1 Coríntios 14, verso 3. E não é para trazer novas revelações extra-bíblicas, e nem para apontar decisões a serem tomadas, pois não sabemos a origem de tudo o que vemos, e até mesmo, em alguns casos, não deixa margem para julgamento. Hoje, o principal meio de Deus se comunicar com o homem é a Bíblia, que muitas igrejas deixam de lado, dando mais lado para certas profecias mentirosas, como algumas que tem no YouTube, e manifestações estranhas de igrejas por aí, que parece mais feitiçaria. Eu acredito que hoje Deus pode falar com pessoas através de sonhos, revelações, visões, profecias, mas não é o principal meio nos dias de hoje, e é mal ensinado por parte das igrejas. Algumas dão mais valor aos sinais do que a palavra. Eu já frequentei uma certa igreja, que as pessoas iam lá na esperança de serem reveladas no final do culto. E os pregadores pregavam milagre. E eles não pregavam um evangelho assim como deve ser pregado, na íntegra, para que a pessoa reconheça que ela é uma pecadora.
Não tinha isso. Era focada em milagre. A pregação era voltada a milagre e as pessoas iam e ainda vão lá para receber milagre e ser revelado. Nada contra, nada contra. Mas não significa que tenha que ser revelado para receber uma bênção. Não significa que tem que Deus confirmar antes para depois receber. Não é bem assim como muitos pensam até hoje. Deus também sempre teve seus meios de se manifestar e de operar. E hoje existe muita confusão acerca de dons, mal usado por muitas igrejas. É isso aí então. Obrigado a todos. Se você gostou desse vídeo, você clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo.